Na nossa conversa de hoje, Conversas em Linha, convidamos António Jorge Ricardo, gestor do Gabinete de Contabilidade de Fisco 2000, com sede em Vila Caís e uma filial em Lousada. Obrigado, António Jorge Ricardo, por aceder ao nosso convite e estar connosco nesta conversas dominadas pelo estado da saúde da economia. Como é que nós podemos, e começamos já por aí, como é que nós podemos avaliar neste momento a situação económica provocada por este confinamento e por todas estas consequências da pandemia do coronavírus? A primeira avaliação que nos leva a fazer, e isto, fazer avaliações no meio deste cenário, são sempre avaliações ainda arriscadas, porque nós uma coisa aprendemos, é que nós temos que viver com este problema e ir avaliando dia a dia. Nunca não sabemos. Isto efetivamente é um tempo único que estamos a viver. É uma situação que nunca de nós, nem entidades públicas, privadas, a nível individual, nunca pensámos passar por uma situação desta. Passaram-se décadas e décadas e tempos, portanto isto não sabemos muito bem qual vai ser ainda o impacto nas nossas vidas, o impacto económico que isto vai ter. Hoje já ouvimos falar qual vai ser a quebra que vamos ter no PIB, mas todos nós ainda não imaginamos bem aquilo que vai significar nas nossas vidas, nas nossas vidas pessoais, empresariais. Uma coisa é certa, é que nós já demos respostas em muitas alturas, tivemos desafios na última década, diria eu, excepcionais, com a crise que vivemos, com a resposta que demos à crise, mas sabemos que isto é tudo diferente. Nós sabemos que isto começou por ser uma saúde pública, derivou para uma crise económica que não sabemos para onde é que vai, que tem contornos muito próprios, que é único, é diferente das crises anteriores. Não estávamos... É imprevisível o que vai acontecer, mas sabemos uma coisa, que nós já demos provas noutras alturas e com certeza que vai ser mais uma prova de grandeza, de valor da nossa sociedade, das nossas empresas, que vamos ter que dar como resposta a esta crise económica que vamos ter pela frente. Ricardo, com certeza que diariamente nos seus gabinetes de contabilidade tem muitos clientes que lhe trazem dúvidas, preocupações. Como é que podemos encarar o futuro? Diria com preocupação, mas também encarar o futuro de frente. Isto é, eu posso dizer que passei os últimos 15 dias de março, as 2 semanas, depois de ser decretado o estado de emergência, às tantas das semanas mais difíceis que me lembro. Isto porquê? Porque ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, os empresários viram-se confrontados com decisões de fechar os seus estabelecimentos, as suas empresas, toda a gente não estava preparada e, portanto, muitas perguntas, as pessoas ouviam na comunicação social determinadas medidas que iam ser implementadas, mas depois também nós ainda não tínhamos respostas para elas, ainda não sabíamos na prática como é que elas se iam implementar e, portanto, foi muito difícil, as pessoas estavam muito aflitas e, claro que nisto houve setores muito mais afetados que outros, desde logo o setor do turismo, depois o de comércio, portanto, setores que foram profundamente abalados e hoje sabemos que assim foi. Outros setores que foram, digamos, que passaram melhor nesta fase, como da construção civil, e acho que foi aqui um setor que se aguentou e um setor também que permitiu às tantas que houvesse menos consequências da nossa região, porque sabemos bem que estamos numa região onde o setor da construção civil tem uma importância enorme, mas depois há todos os pequenos comércios, cafés, restaurantes, as lojas de vestuário, as lojas de rua que nós temos em Amarante, que temos espalhadas pelo concelho, e depois também, e a mesma coisa assim em Lousada, também temos logo de escritório. E portanto foi, sem dúvida, foi aqui uma situação muito difícil que tivemos,
mas por isso também é que desde logo assumi uma posição que foi, não houve um dia quando estivesse no escritório, eu mais os meus colaboradores. Portanto, claro que à porta fechada, claro aqui com cuidados, que todos nós também estávamos com receio, com medo, estávamos com... mas de uma forma para apoiar os nossos clientes, para apoiar aquelas pessoas que caminhamos há muitos anos, uns mais, outros menos, lado a lado neste percurso que é nesta atividade empresarial. Portanto, nós como parceiros, e é assim que nos queremos assumir e nos assumimos somos parceiros dos nossos clientes, e portanto para dar esse apoio constante, sempre tivemos os 2 escritórios abertos para os nossos clientes, não é? E conseguimos, acho eu, dar aqui uma resposta que foi essencial para eles. Muitas vezes também com uma palavra amiga, uma palavra de coragem, uma palavra para enfrentarmos isto de uma forma em que tínhamos que pôr também aqui vários aspectos, que era desde logo com os colaboradores, cada um tinha, para todos, e darmos aqui uma resposta, não ir para soluções mais fáceis, mas também nestas alturas as empresas assumirem aquela função social que também devem ter com os seus empregados, com os seus colaboradores, com as pessoas também que dependem, que as empresas dependem deles, mas também eles dependem das empresas para fazer face às suas necessidades e à sua vida no dia a dia. Ricardo, isto vai obrigar, de certa forma, as empresas a encarar uma nova realidade e também a reinventar-se. Em que medida, do ponto de vista económico, financeiro, mas até mesmo empresarial, em que medida é que podemos aqui implementar novos métodos de forma a que eles possam ser eficazes? Isso é verdade, que assim, e nós falamos, e há muito que se fala, que nada vai ser igual. Eu tenho muitas dúvidas, porque eu acredito que haja aqui um setor das empresas, uma parte das empresas que vai realmente notar essa diferença. Isto é, alguns métodos que surgiram em virtude desta pandemia, deste confinamento, em que as pessoas começaram a fazer o seu trabalho de parte de casa, outros hábitos de trabalho, e que às tantas fomos vendo que até as respostas que foram dadas foram de uma forma positiva, isto é, para as empresas, mas sabemos que, e às tantas aqui eu incluía mais grandes empresas, outras empresas mais de serviços. Agora sabemos que as pequenas empresas, as microempresas, que é aquelas do nosso tecido empresarial, digamos, que temos aqui na nossa região e também no nosso país, que 95% sabemos que o tecido empresarial é composto por micro e pequenas empresas, mas sabemos que essas precisam de quê? De pessoas, não é? Precisam de pessoas para trabalhar, precisam de pessoas para comprar, precisam de pessoas, restauração, o setor de comércio, o setor de turismo, alojamento. Portanto, eu acredito que haja, sim, para um determinado grupo de empresas, de um determinado escalão, vai ser diferente. Mas sabemos que para outras tem que haver, digamos, temos que retomar aquilo que era até agora, que é a confiança das pessoas comprarem, as pessoas aparecerem, as pessoas consumirem. Portanto, disse que, como agora se verificou, que as compras online, que cada vez vai crescer, acredito que cresça, mas acredito que não cresça de tal maneira que mude radicalmente aquilo que era nesse setor, por exemplo, do comércio, aquilo que era o comportamento. Agora, sabemos também que esta crise está-nos a dizer e vai-nos dizer que quanto mais ela durar e quanto não tivermos uma solução às tantas definitiva, as pessoas vão ganhar a confiança para continuarem a sair, para continuarem a consumirem, para continuarem aos restaurantes. Todos estamos desejosos porque já estamos a um restaurante, mas quando é que nós vamos ter confiança para ir lá? E este aqui eu acho que é o grande desafio, que é quando é que as pessoas vão ter a confiança necessária para ir, para se deslocarem, para fazerem aquela vida normal e se entretanto vão ganhando outros hábitos, não é? De comércio, de fazerem as compras online, mas acho que se isto se resolver rapidamente nunca estamos aqui a falar imenso, eu estou convencido que o mais certo é todos nós voltarmos àquele registro que era
antes desta pandemia. Ricardo, depois de uma era, ou de chegarmos a uma era da globalização, esta pandemia não valorizará um retorno ao mercado interno e menos dependência de exportações, seja para o país, Portugal, seja para a Europa, nomeadamente em relação à China? Essas são algumas ilações que também que nós temos que tirar, que é a dependência que temos relativamente à China. Às tantas, nós, isto é, a Europa, o mundo, mas nós sabemos que a globalização, traduzida na liberdade e na circulação das pessoas, de mercadorias e capitais, foi sem dúvida um fator fundamental para o nosso desenvolvimento económico. Claro que não deixa de ser um contrassenso que essa mesma globalização fosse, digamos, a causadora também de interromper este ciclo digamos, de crescimento e de liberdade, porque sabemos que foi a circulação das pessoas que fez com que este vírus se espalhasse. Há aqui uma coisa que eu sempre me interrogo e ainda não consegui, nem conseguirei, que é como é que as grandes distâncias, e não digo portuguesas, digo já europeias, mundiais, os países mais desenvolvidos, nenhum deles estava preparado minimamente para aquilo que aconteceu. Como é que, depois daquilo que se passou na China, como é que ninguém estava preparado ao nível, seja de máscara, seja de ventilador, já não digo de outras coisas, mas ninguém se preparou minimamente. Não consigo perceber como é que ninguém foi capaz de fazer aqui qualquer aviso, dizer que isto podia acontecer, que isto... E agora, eu acho que nós, como resultado desta pandemia, já todos vimos que nós, mesmo nós Portugal, que em questões das... Nós temos em Lousada, na Fiel, temos uma capacidade enorme no setor têxtil e, portanto, nós começamos de repente a produzir máscaras. Esta não vamos ter capacidade, mas é para, às tantas, abastecer o nosso mercado interno e, às tantas, algum mercado europeu. Eu, por exemplo, tenho uma cliente em Penafiel, uma confecção têxtil, que já teve encomendas, certificou uma máscara, começou a produzir máscaras, de entidades públicas a pedirem encomendas, de um português para o mercado alemão quer 200 mil máscaras, portanto ela já tem encomendas de máscaras, que diz ela que nem sabe agora o que é que há de fazer, porque já voltou a ter as encomendas normais dos clientes que tinha de Espanha. E, portanto, assim, aquilo que se verificou foi que muitas vezes nós estávamos aqui muito dependentes de algum mercado, e eu acho que essa questão da China, eu acho que é uma das relações que nós vamos ter que tirar. Eu acho que não podemos estar, nós, nem a Europa, nem o mundo, tão dependentes da China, seja para o que for. Seja para ventiladores, seja para o setor, para a indústria, seja para o comércio. Eu acho que isso sim, essas eleições têm que ser tiradas, porque não pode aquilo que aconteceu, eu acho que não se pode voltar a repetir, que seja também esse aspecto positivo, que sabemos sempre das crises, se podem retirar sempre aspectos positivos, e esse que seja um deles, que é para a Europa virar-se novamente, às tantas, mais para a indústria. Não é? Nós sabemos que a Europa sempre foi na Europa que se deram as revoluções industriais, que teve a origem a industrialização, e portanto assim, que sejamos nós também outra vez retomar um pouco esse fator para não dependermos tanto de alguns países externos. Agora, nós sabemos e sabíamos que a nossa economia estava assentada nas exportações. Porquê? Porque nós também não temos um mercado interno suficientemente grande para consumir tudo aquilo que a gente consiga produzir, não é? Portanto, nós precisamos, às tantas, do mercado externo, precisamos, agora, o que nós às tantas não precisamos é de ter uma China a produzir tudo e mais alguma coisa para todo lado. António Jorge Ricardo, o nosso país e a nossa região, nos últimos anos, a economia alavancou muito com a atividade turística. Este é um dos setores que vai sair mais abalado
presume-se, até pelos indicadores que já existem, desta pandemia. Como é que se poderá, o que é que se poderá esperar e como é que se poderá retomar, digamos que não só a confiança que falava antes, mas a economia ressentir-se-á, a economia local ressentir-se-á muito deste abrandamento turístico? Sem dúvida que esse, também já referi isso, é um dos setores onde a crise mais se fez sentir e onde a crise foi os primeiros a fechar e serão os últimos a abrir. Acho que é o setor que todos já percebemos que é o setor onde a crise se vai fazer notar. E porque aqui depende muita coisa, assim, depende essencialmente a tal dita confiança, mas também agora todas as medidas que são pensadas, estamos a falar em reduções brutais ao nível da capacidade de oferta que cada um desses setores vai ter, seja a restauração, seja os alojamentos, seja os hotéis, e portanto assim, é sem dúvida um dos setores, e era um setor, digamos aqui, um pouco charneira do nosso desenvolvimento económico, mas também será agora um dos setores que mais vai deixar marcas, e por isso é que aquelas campanhas que já temos vindo, que estão a ser feitas, as associações comerciais, municípios e o país inteiro, que é nós, às tantas, todos este ano, darmos um contributo nesse sentido, que é para consumirmos o nosso produto ao nível do turismo interno, para a gente se deslocar internamente, para a gente fazer as locações e as estadias nos nossos, aqui dentro de Portugal, que é para também atenuar e um pouco mitigar os efeitos dessa crise, porque efetivamente vai deixar marcas, não é? E nota-se que começam umas empresas que estão nesse setor a ter dificuldades, porque uma coisa é enfrentar a crise 2 meses, outra coisa é estar em 3, 4, 5, 6 meses e não sabemos até quando isto pode durar. Agora, uma coisa sabemos é que Portugal está a reagir bem, acho que muito mérito dos portugueses, muito mérito também quem nos dirige, portanto, houve aqui um esforço enorme de parte de todas as entidades, é evidente com erros, mas também numa altura destas, perante uma crise destas, acho que era impossível não haver erros, porque acho que todos nós estamos a decidir quase, não é dia a dia, mas todas estas medidas até que sabemos são poucas para as empresas, mas sabemos também que era difícil atuar sem saber muito bem o que é que estávamos aqui a tratar, do tempo que estávamos aqui a tratar. Sabemos que muitos setores ainda estão a reclamar, e bem, mais apoios, mas sabemos também que a nossa situação a nível interno, a nível do país, que tem a ver com a nossa dívida pública, tem a ver com outras situações, que fez com que às tantas alguns apoios não fossem mais além que aqueles que foram. Sabemos que alguns começa-se a ouvir como o último apoio para os sócios gerentes, mas sabemos que são apoios que podem ser de 438 euros, podem ser apoios de máximo 635 euros por mês. Sabemos que para os trabalhadores independentes, que também alguns ficaram de fora, aqueles que não tinham desconto nos últimos 12 meses, agora sai a dizer que sim senhor, já vão ter direito, mas perdem. Depois, quando acabar o apoio, vão perder a isenção que tinham de contribuições, portanto, vão receber por um lado, a seguir vão ter que entregar o dinheiro por outro lado. Portanto, há aqui um problema para determinados setores da atividade que efetivamente não chegou a todos, e depois também somos confrontados, não é, com aqueles apoios, com aqueles milhões e milhões de euros que ainda vão para o novo banco, que isso sim não é difícil de entender, de explicar, mas enfim, vamos ver como é que somos capazes de dar a resposta. Agora, eu acho que nós temos um tecido empresarial que é capaz, com todos os erros, mas eu acho que tem uma virtude grande. As pessoas arriscam, as pessoas reinventam-se, as pessoas procuram dar resposta a novos produtos. Quantas pessoas já mudaram um pouco aquilo que era o seu core business,
que era de produtos, mas deixaram de ter e agora já estão a vender outras coisas para ver se conseguem, digamos, se conseguem sobreviver a este tempo. Pessoas que tinha vez me ligavam, o senhor a oferecer determinados produtos que estava a vender, porque o negócio dele era diversões, sabe que este ano praticamente é um setor que vai terminar, não é? Portanto, de repente viram-se para vender outras coisas, mas sabemos que efetivamente isto vai deixar marcas, como já começamos a notar em algumas empresas. Então, Jorge Ricardo, para concluirmos a nossa conversa, este é um tempo de muita imprevisibilidade. Que expectativa, nessa expectativa, que mensagem, enquanto gestor do gabinete de contabilidade e que tem a percepção de diversas realidades, de diferentes setores de atividade, o que é que se pode esperar do futuro? O que é que nós podemos esperar? Como disse, repito, assim, num cenário deste, eu acho que estar aqui é muito difícil fazer aqui previsões, não é? Porque muitas, é como disse, às tantas ao dia a dia, que semana a semana, para vermos a evolução do que estamos a viver, porque efetivamente isto é um tempo único que vivenciamos. Agora que eu acho que há aqui determinados setores, indústria, construção, se conseguirem, digamos, manter-se conforme estão, podemos, com alguns danos, mas podemos dar aqui uma resposta aqui à crise. E sabendo que há setores que vão sofrer, mas eu acho que há aqui, porque nós sabemos que esta crise não é como aquelas anteriores que vivemos, crises que agora o PIB, já há previsões da quebra do PIB, estamos a falar de 8, 9, 10%, sabemos que no tempo da troca caiu 4%, 5%, o que é que isso fez? Não é? A crise que provocou, o desemprego que criou, digamos, o êxito que provocou às pessoas, as pessoas que saíram do país, mas sabemos que nessa altura também não tínhamos quem nos financiasse. Portanto, e agora a Europa, embora sempre com algumas dificuldades, mas pelo menos deu esse passo, acho que um passo importante que foi de garantir financiamento para os países e, portanto, assim, se os países forem tendo financiamento, países forem tendo taxas de juros como aquelas que estão, isto é, estabilizadas, porque sabemos que se as taxas de juros começarem a galopar, isso sim seria um problema grande, se verificava, porque sabemos o endividamento que todos têm, empresas, particulares, portanto, mas eu acho que esse perigo, se estiver controlado, eu acho que aí os efeitos serão menores que aquela crise que tivemos anteriormente, mesmo com uma quebra no PIB que seja o dobro, mas que poderá ter menos efeitos na vida das pessoas do que aquele que se verificou. Esperemos que sim, e esperemos, eu vejo aqui, claro, que também os meus clientes preocupados, claro que os tais setores da restauração, os setores de comércio, mais preocupados, cá estão no setor da construção, mas sabemos que todos temos de estar preocupados, porque isto, se uns começarem a ter sérias dificuldades, isto vai provocar também dificuldades a outros setores. Né? A construção, se não houver confiança no mercado, as pessoas estão para comprar casa, para trocar de casa, as tantas deixam de comprar, deixam de investir, e isto é normal, não é? Portanto, e depois isto é uma roda que pode tocar a todos, uns mais, outros menos. Mas quero crer que nós já damos respostas em vários momentos da nossa história, aqui das crises que tivemos. Eu estou convencido que será também aqui mais uma vez que vamos ser postos à prova e mais uma vez que vamos dar uma resposta positiva nesta crise que nos criou efetivamente uma forma estranha de vida que nos veio trazer a todos, não é? Coisas que eu acho que ouvimos falar noutras gripes e lembramos-nos bem até pelo nosso Amadeu, não é? Que também foi assim de uma gripe
uma epidemia que ele também que sofreu com a vida, não é? Nessa altura, mas nós não nos passava pela ideia, pela mente, aquilo que poderíamos viver de um surto em que nos pôs todos em casa, quase que fechou, não é? Com esse ser que de repente, esse ser estranho que de repente afetou esse bem que era a saúde de todos nós, e com consequências que, enfim, começámos a perceber, mas ainda não sabemos bem como é que isto irá correr, e esperemos é que não venha depois uma segunda vaga, porque aí sim seria, eu acho que seria aí sim muito, muito complicado, e acho que não conseguíamos estar mais 2 meses parados, ou mais 1 mês e meio parado, e portanto, assim, acho que temos de ter esperança no futuro, temos de ter esperança no amanhã, e para ressurgirmos cada vez mais fortes, e eu acho que estávamos aqui a começar um ano, que era um ano que toda a gente tinha legítimas expectativas, e basta nós compararmos, e também tivemos que fazer isso a nível do nosso trabalho, comparar os primeiros meses de faturação das empresas com os primeiros meses do ano anterior, que é para até aderir ao layoff, que é para fazer aqui outras, e em todos os setores estava a acontecer uma coisa que era a faturação deste ano, do ano 2020, salvo raras exceções, era superior a 2019. Quer dizer que tinha-se começado um ano entrando da melhor forma e de repente tudo isto é quase posto em causa. Mas acho que pensando que podemos recuperar, embora com aqui algum tempo, mas acho que é para aí que temos que olhar, que é para voltar aos níveis que estávamos a entrar no início do ano, para que a sociedade em geral tenha condições normais, dignas de vida, e que possamos, como sociedade, como país, evoluir, que é esse o grande sentido também acho eu, de uma comunidade, seja de um país, seja do que for, do mercado.